Saladacult.com.br apresenta... Caraca, eu pus pra gravar aqui usando meu app, daí geralmente o título do arquivo aparece tipo recording número 1, né, o recording e tal. Uhum. Cara, apareceu aqui Avenida São Paulo, número 75. Que porra é essa, velho? Avenida São Paulo é uma avenida aqui do lado de casa. Não sei por que apareceu o nome da gravação de Avenida São Paulo 78. Isso aqui que é isso aí, né? Que merda, velho. Isso aqui é Illuminati. Illuminati shit. They are up on your ass, my friend. Velho, que medo, cara, que medo. Falando em Illuminati shit, eu não sei, cara. Tipo assim, nos últimos meses aí, por causa da política, eu tenho acompanhado algumas coisas e tal, mas assim, eu não tô nem bitolado nem nada, e também eu não gosto muito dessas paradas de política, mas eu só tenho me interessado mais para me entender algumas coisas melhor. Mas enfim, o que eu quero chegar é que o Cabo Daciolo, você estava zoando, agora eu curto ele, velho, eu curto ele. Eu tava assistindo uma entrevista que ele deu no programa do Danilo Gentili, saca? Eu assisti, cara. Ele é cara, você assistiu, cara? Ele é o maluco mais legal do mundo, velho. Ele é muito massa. Eu virei fã do cara. Só isso. Você estava zoando lá e agora eu virei fã dele. Vou deixar o link aqui da entrevista que ele deu pro programa do Danilo Gentili, né? De noite. Bom, glória a Deus por isso, né? A Deus. Rolou o Enem, cara. Rolou o Enem esses dias, né? Aí eu tava vendo um Twitter de um cara que postou lá, tipo assim, Cabo Daciolo, me ajuda com oração, peça a Deus pra Deus me dar nota máxima no Enem, não sei o quê. E o cara respondeu, velho, no Twitter, sabe? Tipo o assim, Daciolo respondeu? Ele respondeu, cara. Se você procurar nos mais recentes aí, ele respondeu. Aí ele tipo, só respondeu embaixo, assim, eu não lembro o que é, mas tipo, dando uma moral pro cara, sabe? Aham. Ai, velho, o bom disso, assim, que o cara tá assim, ele tá interagindo e ele tá usando isso aí pra ganhar popularidade, né, cara? Tipo assim, ele também ele não é bobo, ele acredita em Deus e tudo, mas ele não é bobo, né? Ele sabe o que ele tem que fazer pra ganhar popularidade aí, ganhar a confiança da galera, né? Mas essa entrevista foi muito legal, cara, eu gostei dele, curti. Ah, não, do Illuminati, porque na entrevista, você viu, né, ele fala um monte, né, cara? Fala. Sobre as paradas que eu já venho falando há anos e anos. Ele fala das famílias, cara, das famílias que estão... Como que é? Ele fala, são 6 famílias? Acho que são 6 famílias no mundo. São três organizações, né, que vem ali por trás. Mas, enfim, eu não vamos falar nada aqui não, filho. Não fala, porque a gente pode ser cut down. Sério. Sim, eu já venho falando essa merda já há muito tempo pra vocês, e vocês não me escutam. Mas é isso aí, Daciolo, como que você tá, cara? A gente podia tentar contato com ele no Twitter pra entrevistar o cara, velho. Já pensou? Caraca, eu vou mandar uma mensagem aqui, mano. Velho, manda mensagem pra ele cara, no Twitter que eu vou mandar também. Cara, sensacional. Não, sério, a gente vai fazer isso acontecer, Thiago. Cara, Puta, então cara. eu já vou deixar aberto aqui. Cara, Nossa, certeza que vai rolar, velho. Vamos falar no Twitter com ele agora, velho. Caraca, vamos dar Daciolo no The Best Live, cara, vai ser... Nossa, a gente vai ficar mais famoso que o Jovem Nerd. Vamos pedir pra galera subir essa hashtag aí, Daciolo no The Best Live. Cara, já pensou que épico que vai ser? Sensacional. Meu Deus, mas vamos fazer rolar. Enfim, vamos começar essa merda aqui, mais um episódio do The Best Life Podcast. Cara, a galera já viu aí. A galera já viu aí o título do episódio. E hoje a gente tá em festa.
Tá em festa? Uhul! A gente tá em festa porque, cara, eu não acredito, mas hoje... não o dia que a gente tá gravando, tá? Porque a gente grava antes, né? Mas o The Best Life Podcast está fazendo 1 ano de vida. Episódio número 30. Gente, caramba. Muito podcast acaba antes do episódio 30, cara. Não é todo mundo que chega aqui, não. Isso é um motivo de beber muito, cara. Beber muita água agora. Que hoje vai rolar só água. Cara, tô felizaço. Sério, assim, eu envisioned. Não sei se a tradução é envisionei. Nós envisionamos esse podcast juntos. E é lógico que quando a gente estava pensando, analisando, trocando as ideias de como fazer, o que fazer, o formato e nomes e tudo, eu pensei assim, não vou falar assim, não vou ser um cara falar, não, nunca imaginei e tal, mas assim, eu imaginava que a gente poderia alcançar assim vários episódios. Assim, é lógico que a gente está fazendo 1 ano agora, mas eu nos vi assim, desenrolando, indo, saca? Tipo, ao longo dos anos. Sim, total. Mas agora, assim, depois que a gente começou a fazer, cara, tá fazendo 1 ano agora, eu tô super feliz de a gente ter completado e chegado aqui, sabe? Assim, a gente nunca foi uma ambição nossa de fazer várias coisas grandiosas, mas essa aqui pra nós é uma terapia, né, cara? Então, assim, a gente só tá indo com o flow, tá indo com a nossa vontade, com os feedbacks dos amigos aí, dos ouvintes. Então, tá sendo the best therapy, the best life therapy. Oh. Mas é isso aí, assim, e só pra não esquecer, assim, que a gente tá no episódio regular 30, né? Porque não são só 30 episódios. Na verdade, eu tava olhando aqui, peguei aqui pra olhar no feed pra lembrar que nós temos os episódios em inglês que eles não são contabilizados nos episódios regulares. Então, na real, são 34 episódios até agora que já saíram, contando com os 4 em inglês que já saíram. Então, assim, cara, como eu disse, tem podcast que acaba antes disso, porque não é fácil fazer podcast. Assim, principalmente a gente que se dispôs a fazer uma parada semanal. Uhum. Não é fácil a gente sentar e trocar ideia toda semana, saca? É muito bom pra gente. Quando a gente senta, para e começa a conversar, é muito bom. Mas o que a gente faz, o que a gente se desdobra pra tirar esse momento pra fazer isso, é o que é difícil, né? Sempre o background, assim, o before, né? Sempre um pouco mais complicado, assim, por causa das nossas agendas, trabalho, porque a gente não ganha dinheiro com isso aqui, né? Sim. Então a gente tem família também e tudo. Mas assim, toda vez, né? A gente fala, toda vez que a gente senta para gravar, que a gente senta para conversar, as coisas vão fluindo e tudo. E sempre foi um prazer, né, cara? Ainda mais, você falou aí que tem as dificuldades e tal, eu imagino o que o Orelha passa para editar, né? Assim, a questão da edição, que é a parte mais complicada, uma das partes mais complicadas, né? Da edição e tal, e aí, tá certo que o nosso episódio não tem tanta edição, né? Mas mesmo assim tem um processo que passa, né? Até chegar aos ouvidos dos nossos queridos ouvintes. A gente faz uma sonorização, coloca uma música agradável, volta e meia aí a gente faz episódio especial musical também, aí esses realmente são pauleira, assim, porque tem muita edição. Mas assim, o Orelha tá de parabéns, porque ele acata todas as ideias que eu dou pra ele lá. Você que tem... Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí, rapidinho. Você que está mais perto aí do Orelha, você que tem mais contato com ele aí, o que seria um dia a dia do Orelha aí, quando ele recebe esse monte de arquivo aí para ele editar? Porque ele faz edição de alguns outros episódios aí, alguns outros podcasts da casa, né? Do Salada Cult, né? Como seria acredito o dia a dia dele? Pode perguntar de novo. Pode. Só queria saber como que era o dia a dia dele, assim, quando ele recebe esses arquivos para fazer edição. Por exemplo, um episódio nosso não tem tanta edição, mas qual seria o trabalho dele
editando o The Best Life e o trabalho dele editando um outro episódio, um outro podcast que é muito mais trabalhado em relação à edição. Cara, não é fácil não, mas eu acho que o que ele mais não que ele mais se diverte, mas o que ele menos trabalha é o The Best Life, com certeza. Mas assim, ele vê os arquivos chegando do The Best Life e fala, easy. Esse aqui eu faço com a perna nas costas aqui e tal. The Best Podcast. Mas aqui, por exemplo, no Salada Cult a gente tem, mesmo que faz muito tempo que não sai episódio, mas a gente tem o Mochileiros do Tempo, que é um que dá um trampo do caramba também. Porque tem muito efeito. Eu imagino que ele deve ser um dos mais difíceis, né? Eu acho que são os dois mais difíceis são eles e o Super Pocket Show, que é o do Edu Coquinho. Eu não consigo, cara, não chamar ele de Coquinho, parece que eu não tô falando dele. É outra pessoa, né? Ele tava aqui no último episódio, inclusive, sensacional, gente. Maravilhoso. Se você não escutou ainda, escuta o episódio 29, aquele do amante latino. Cara, que maravilha, que episódio incrível. Você falou o nome do episódio aí, cara, outra amiga minha reconheceu os nomes do nosso episódio em referência ao Friends. Mandou um abraço aí pra ela. Quem que é a sua amiga? Fala o nome dela. Daiane, muito bem. Mas é isso, cara, assim, a edição é legal. Tem dia que tá tenso, mas quando sai o resultado, cara, é maravilhoso. Mas e falando assim, até, pode falar rápido até, o que ele passa aí, tipo, porque ele usa alguns programas para fazer essas edições, né? Ele casa lá os áudios que ele recebe, ele dá uma filtrada, dá uma limpada no áudio, coloca uma vinheta aqui, uma música ali. A primeira coisa geralmente é pegar, que a gente aqui no Salada Cult, a gente vai contar para você aí, ouvinte, que não conhece o dia a dia de gravações de podcast. Existem vários jeitos que a galera grava, né? Como a gente não está no mesmo lugar, a gente grava via Skype, mas a gente não usa a gravação do Skype, né? Cada um capta na sua casa, justamente para ter uma qualidade melhor, porque quando a gente usa a gravação que é captada do Skype, o Skype ele distorce um pouco o áudio e o áudio perde muita qualidade. E fora que também, infelizmente, nós estamos no Brasil e a internet do Brasil não é lá essas coisas, né? Então, às vezes a ligação corta um pouco, trava, e quando cada um capta na sua casa, esses cortes, essas paradas não acontecem. Então, a primeira coisa que o Orelha geralmente faz é pegar esses áudios que são em trilhas separadas. Então, ele pega a minha voz, a sua voz, e ele sincroniza, né? Sincroniza, coloca na mesma sintonia ali o bate-papo, coloca a vinhetinha do Salada Cult, espera o Thiago falar "This is the Best Life Podcast", aumenta o som, coloca um jazzinho, geralmente é jazz, que fica no background, ou blues. No background. E aí deixa rolar. Chill out jazz. E aí ele deixa rolar, cara. E aí, se a gente pedir pra ele colocar alguma coisa, ele vai e faz, assim, que é raro. Agora, os episódios de especiais, cara, aí eu vejo o Orelha arrancando o cabelo, assim, arrancando o pelo do braço, assim, louco. Porque ele fala, caraca, esses malucos mandaram colocar a música inteira, o episódio vai ficar com 3 horas. E a gente vai ficar com 3 horas, cara. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Áudios grandes. Cara, a gente falando de podcast, né? Até hoje, assim, a gente precisa tentar levar essa mídia o mais longe possível, apesar de já ter aqui uns 12 anos, mais ou menos, aí no Brasil, né? Sei lá, quando que é? 12, 13? Já faz um tempinho, cara. Já, né? 2006, talvez, 5. Então, assim, eu ainda converso, cara, com muitas pessoas que, assim, não fazem a mínima ideia do que seja um podcast. E aí tá sendo muito interessante, assim, às vezes até a gente tá no meio, né? Você participa demais, eu só participo desse aqui, mas de estar participando, a gente tá nesse mundo, a gente já escuta já há algum tempo. Como que
assim, ainda tem pessoas que não sabem disso, né? Mas eu acho que agora é uma questão de tempo, as pessoas de descobrindo, porque, cara, cada coisa legal que a gente pode aprender, se divertir, entreter usando o podcast, né? E o melhor de tudo é tudo de graça, né, cara? Tantos podcasts com temas maravilhosos aí que a gente tem disponível e infelizmente muita gente assistindo Globo, mano. Então, assim, é foda, né? Acho que cabe a gente, assim, levar a boa palavra aí pra galera a respeito do que é um podcast e como usá-lo de forma que vai agregar, né, e entreter as pessoas. Mas uma pergunta sobre isso, assim, você acha que algum dia o podcast vai ser uma parada, porque tem a piada, né, que ela permeia todos os podcasts do Brasil, que eles falam, né, esse ano é o ano do podcast, né, tem essa piada. Esse ano agora vai, né? Mas você acha que, assim, no Brasil, porque nos Estados Unidos o podcast já é uma coisa extremamente difundida, é uma parada que, assim, a galera consome absurdamente. Assim, os números de ouvintes de podcasts lá, podcasts, os mais famosos, assim, tipo o Serial, tem o Radio Lab, que são... This Americans... Não, This American Life, eu acho, alguma coisa assim. This American Life, São podcasts, assim, que tem números muito expressivos. Sim. E você acha que aqui no Brasil isso vai acontecer, ou você acha que podcast vai ser eternamente uma mídia de nicho, assim? O que você acha? De nicho. Cara, aquela coisa, né? Por consumir e por estar, tipo, por ser fã número 1 de eu consumir, assim, muito podcast, a gente tem sempre aquela pegada, assim, de, putz, espero que sim, que seja difundido. Eu acredito que vai ser, cara, questão de tempo, né? Eu acho que alguns anos ainda para se tornar um boom grande. Eu acho que ainda leva mais alguns anos, mas tá rolando muito. Um dos podcasts que eu acompanho, que eu sempre falo aqui, que é do Café Brasil, eu acho que é um dos maiores que tem no Brasil, o Luciano Pires, né, juntamente com... o do Luciano Pires, né, que ele é palestrante, ele é escritor e ele é podcaster, ele veio do rádio, e ele é um cara que eu vejo no Brasil, juntamente com aquele cara do Radiofobia, o Léo Lopes, isso. Esses caras são os caras, assim, que estão, assim, cara, indo pro campo de batalha mesmo, né, para poder divulgar a mídia, para poder produzir coisa legal. Os caras do Jovem Nerd, os caras também, profissionalizaram, né, muito a parada, né? Eu acho isso belíssimo, cara. Eu acho isso muito bom. Eu escuto mais do Leandro, do Luciano Pires, e todo o episódio dele, que é semanal, tem comentários de ouvintes, né? Ele coloca lá comentários de ouvintes. Sim. E, cara, é engraçado, assim, a quantidade de pessoas... que descobrem, né? Todo lado, isso, para todo lado do Brasil, até fora do país, cara, que são brasileiros, que eles, assim, falam que, descobri a mídia podcast tem uns 4 anos, tem uns 5 anos, tem um mês que eu descobri e já tô viciado, já tô, né, contando para todo mundo, isso. E vai contando, né, cara? Então... uma hora ou outra, cara, eu acho que é inevitável, questão de tempo, a parada vai ficar muito grande. A questão da mídia rádio ainda existe, ainda tem muita gente no Brasil que consome o rádio de alguma forma, e é uma questão de tempo ainda da pessoa entender como usar melhor no smartphone ou na internet, no computador, né? Eu acho que nesses últimos meses, eu acho que o que abriu um pouco mais as portas aí pro podcast foi a inclusão agora, que acho que praticamente qualquer podcast pode entrar no Spotify. Porque querendo ou não, o Spotify ele se tornou uma mídia assim que todo mundo conhece, todo mundo escuta. Sim, música pra... referência. Tipo assim, o Spotify é o YouTube de música. Simplesmente a galera referência. Vai. E aí, quando a galera começa a ver, por exemplo, abre o seu Spotify e existe uma aba lá escrito podcasts, cara... sensacional. Tem gente que vai por curiosidade, vai ver e vai acabar trombando, assim, sabe? E eles fizeram uma ação interessante pra caramba em São Paulo nos últimos meses, que, por exemplo, os caras do Jovem Nerd, os caras do Mamilos, as meninas do Mamilos, desculpa... várias pessoas que são podcasts aí grandes no Brasil, os caras estão estampados no metrô em São Paulo, saca? E os caras são podcasters, sabe? Uma parada que
a maioria da população brasileira não faz nem ideia do que é, sabe? Não é um cantor de música sertaneja ou um ator da Globo que tá lá, sabe? São caras que estão produzindo conteúdo há muito tempo, assim. Tem gente que tem... Eu acho que é mais dor de cotovelo e inveja, porque não ganha tanto dinheiro quanto os caras, que falam mal, por exemplo, do Jovem Nerd e tal, que fala, não tem muito conteúdo mais e tal, e eu discordo completamente, porque eu admiro esses caras... Eu admiro esses caras absurdamente, assim, eu continuo escutando eles, eu curto muito. Eu sei que, tipo, tem assuntos que realmente eles não dominam, mas eles estão fazendo a parada de entretenimento. É pra você se divertir, saca? Então, eles tiram de letra. O esquema do Jovem Nerd, né, cara, não tem como falar. Os caras são talentosos e os caras estão aí há muito tempo, né, cara? Querendo ou não, cara, eles foram os caras que deram um boost, um pontapé lá, meio que inicial, né, na época. E eu lembro de ouvir episódios deles contando essa história. E às vezes, quando os caras não sabem sobre o assunto, e é das coisas melhores, os caras trazem os caras, né, pra entrevistar, pra falar, os caras que têm mais propriedade pra isso. Que entendem, né? Isso é legal. E o tanto que você senta, né, cara, pra ouvir um podcast, ou você tá andando, você tá fazendo qualquer coisa, você parece que tá ali no quarto ou na sala, trocando ideia e aprendendo com os caras, né? Parece que você tá na roda, né? Sentado junto. Na roda. Esse aqui é palpitar e, tipo, é muito bom. E o Jovem Nerd, no caso, eu escuto às vezes, eu não escuto sempre, mas acho que por questão de interesse mesmo. Tem outros que eu prefiro, né, escutar mais, mas realmente, Jovem Nerd, os caras estão lá no top, né, por anos, né? Então, all due respect. Sim. É muito difundido a questão que eu sempre falo do podcast do Joe Rogan, que ele é um dos podcasts mais longínquos que tem nos Estados Unidos, e ele é um pouco diferente porque ele já estava na televisão, então ele já tinha um certo tipo de tipo assim, ele já tinha alguma exposição, né, na mídia, então ele veio com podcast, e ele é um dos podcasts também mais ouvidos aí, e é um dos caras mais reconhecidos. Eu mandei o meu irmão sabe que eu gosto, meu irmão gosta dele também, ele me mandou um meme esses dias pra trás do Joe Rogan, escrito assim, tinha a foto dele, alguma coisa assim, aí tava escrito assim, o Joe Rogan, ele é a Oprah para os homens, tipo assim, Joe Rogan is Oprah for dudes. Então, tipo assim, é muito foda, cara, essa mídia, porque tem muita gente que ganha grana com isso, né? Sim. Pelas propagandas e tudo. Mas eu vejo que muita gente, né, cara? Os caras fazem por amor, por estar ali com vontade de compartilhar conteúdo, de ajudar as pessoas e de trocar ideia, né? Sim, total. E eu acho que é por essas e outras, assim, cara, que eu sou extremamente apaixonado pela mídia. Pra mim, é a parada que eu mais gosto. Ó, eu tenho canal no YouTube desde 2011. Eu fazia bastante música. Em 2016 eu resolvi fazer vlog. Parei. E podcast, cara, eu nunca parei desde quando eu comecei, porque tipo assim, só de pensar, de falar, tipo assim, cara, eu vou parar de fazer podcast, parece que falta um negócio, sabe? Ah, certeza. Porque eu me apaixonei por produzir conteúdo aqui, sabe? Mesmo que, sei lá, seja... A maioria dos conteúdos que são produzidos aqui, eu nunca produzi um podcast cabeça, de você falar, né, aprenda coisas. Não, geralmente é de entretenimento, de filme, ou de papo da vida, como a gente faz aqui, sabe? Mas, cara, isso fala com as pessoas, saca? Isso, você compartilha experiências, e quando você ouve uma pessoa falando, cara, foi muito legal aquele episódio porque eu me identifiquei com isso e rolou aquilo, cara, é demais. Simplesmente isso é muito demais. Bom, né, cara? Isso é muito bom. Até o sentimento que eu tenho, assim, como professor, né, de você estar ali trocando ideia com as pessoas, ajudando e vendo aquele grupo se formar com as mesmas ideias, e até mesmo com aqueles que não têm a mesma ideia, mas que têm um respeito ali, aprendendo um com o outro. Isso aí é muito bom, né? A gente cresce muito com isso, né? Sim, total.
Você participa frequentemente de quantos podcasts? De quantos podcasts? Como podcaster. Do The Best Life. Cara, nos últimos meses, Salada Cult tá bem parado, cara. Só sai The Best Life e conteúdo concreto só. E conteúdo concreto eu não participo, mas... Porque aí eles falam de conteúdo concreto, tá vendo? De coisas inteligentes e tal. Aí eu não... Já foge da nossa alçada. Mas né, o conteúdo concreto é um dos nossos podcasts aqui, que ele é gravado presencialmente lá no Rio de Janeiro, na UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então é o Kleber que toma conta e ele sempre grava lá na faculdade. Então ele grava com professores e tal. Então é uma parada que não dá. Geralmente quem participa do Salada é só ele mesmo, porque ele tá lá. E às vezes o Max também, o Max Gama. Que dá pra participar. Que dá pra participar porque eles estão lá. Mas assim, frequentemente, cara, é convidado, assim, mas não é frequente, assim, é bem esporádico, na real. Sei. O mais mesmo é o The Best Life. É o The Best Life, cara. E às vezes, por exemplo, é porque o Mochileiros está parado, porque eu sou o host do Mochileiros também. Você é o host dele, né? Só que a gente tá meio parado por... tá difícil gravar mesmo, assim, porque o Mochileiros... De reunir a galera? O Mochileiros, ele é um podcast que ele exige muita preparação da gente, sabe? A gente escolhe as obras, a gente tem que ver as obras, né? A gente... Requer um tempo, né? Requer um pouco mais de cuidado, assim. Não é, tipo, ligar e falar... Porque, por exemplo, quando a gente fala de um ano, por exemplo, 1985, aí a gente vai falar do filme De Volta para o Futuro. Mas, sei lá, tem 5 anos que eu não vejo De Volta para o Futuro. Pesquisa, né, cara? Você tem um trabalho de pesquisa. É ruim porque a parada não tá fresca na minha memória. Então a gente se esforça pra tentar ver, sabe? Quando alguém indica livro, por exemplo... Não é toda... Já aconteceu de indicarem livro. Na verdade, acho que as 2 ou 3 vezes que indicaram livros fui eu. Então, eu já indiquei sabendo lido, né? Que eu estava lendo ou que eu ia terminar de ler até a gravação. Mas já aconteceu da gente indicar assim, quadrinho e tal. E a gente dá um jeito assim, de fazer a parada acontecer, fazendo todo mundo... consumir o conteúdo, né? Porque aí todo mundo vai ter mais propriedade para falar, vai ser mais divertido e tal. Legal. Então por isso que não tá rolando tanto. Você tem os seus canais aí e tal, né, cara? Uma das coisas que você mais gosta de falar... eu sei que aqui no podcast a gente fala de tudo e de todos e de qualquer coisa, né? Mas você tem algum tipo de assunto preferido, assim, que você curte mais, que você se interessa, ou que você gostaria de falar mais sobre? Quando a gente fala aqui no podcast, você diz? Não só no nosso, mas às vezes no que você participa, mas, tipo assim, se tem alguma coisa que você gostaria de focar mais, ou uma das coisas que você mais gosta de falar? Cara, eu sempre, assim, quando o Salada Cult começou, o que eu mais curtia falar... Era cinema, assim. Eu ainda curto muito. Eu curto muito falar quando tem algum episódio de cinema. Por exemplo, tem o Salada Mix, que a gente fala praticamente de cultura pop, e a maioria dos episódios são de cinema. É uma paixão, assim, que foi despertada há alguns anos atrás, que foi falar de cinema. Mas, gravando o The Best Life há esse tempo todo, eu acho que os episódios... que eu mais me diverti, tanto gravando quanto ouvindo depois, foram os episódios que a gente tava falando da vida, cara. Assim, falando de... A gente começava falando alguma coisa, às vezes, bem zoeira, assim, e talvez, de repente, a gente cai num tópico, sei lá, cabeça, ou então alguma coisa meio séria, assim, sabe? Às vezes, eu tenho essa vibe, assim, eu estou também, nesse momento, assim, de querer falar da vida, sabe? É massa, né? Porque vamos pensar aqui, quando a gente começou, 1 ano atrás, a gente pega lá o primeiro episódio, é lógico que o primeiro episódio foi um teste, meu áudio tava uma merda, eu não tava sabendo como fazer e tal, mas enfim, foi uma parada que a gente tinha alguma coisa na cabeça, a gente queria tentar manter um tipo de formato, e a gente foi ajustando até chegar ao que tá agora. Mas foi um negócio bem solto, a galera ficou empolgada porque achou que ia ter episódios pequenos.
E depois disso o negócio foi só aumentando. Pobres inocentes. Mas eu posso contar como que foi o The Best Life entrando no Salada? Porque assim, Conta. A gente já tentou fazer podcasts antes do The Best Life, né? Acho que sei lá, cara, quanto tempo atrás que foi que a gente gravou um episódio que chamava Got More Songs Than Friends? Era isso, né? Foi, cara. A gente gravou nem lembro qual que foi que a gente foi. A gente tava copiando na cara, assim, um site que a gente curte que fala de música, só que a gente mudou umas duas palavras. E aí a gente gravou um episódio, eu não faço ideia do que é que a gente tava falando nesse episódio. Eu não me lembro, eu tenho esse episódio em algum lugar, cara. Eu preciso achar. Não foi... Eu não lembro. Era de música que a gente tava falando. Era de música. Porque a gente sempre teve essa vontade de falar de música no podcast, né? E aí eu cheguei pra galera do Salada, porque, como eu falei no último episódio que a gente entrevistou o Coquinho, o Salada ele é composto por várias pessoas, mas quem começou o Salada e quem encabeçou e até hoje, geralmente, quem toma as decisões somos 4, né? Que somos eu, o Márcio Moreira, o Bruno Guedão e o Eduardo de Oliveira, que é o Coquinho. E aí eu fui chegar pros caras, né? Falar, gente, como eu gosto muito de música, e você já tinha gravado com a gente, né? Você já tinha gravado Mochileiros já. Então, por exemplo, o Guedão te conhece, o Coquinho te conhece porque a gente gravou na época que eu tinha o Pão e Peixe e tal. E aí, eles já sabiam quem você era. E aí eu falei, vocês lembram do Thiago, amigo meu daqui e tal? A gente tá querendo fazer um podcast de música. E a gente queria saber se dá pra rolar no Salada Cult, porque eu não sei se a galera sabe, mas ter um podcast não é só você gravar, né? Você tem que gravar e você tem que ter uma estrutura pra liberar esse podcast, que você tem que ter um feed. E isso depende de... É uma parada simples, mas eu não saberia fazer porque eu não sou programador, eu não tenho esse nível de conhecimento. Esse know-how, sobre isso. E eu falei pro Guedão, Guedão, a plataforma já tá pronta, eu não quero criar outro site, eu não quero, sabe, eu só quero um feed, cara, me dá um feed no Salada. Me dá um espaço. Pra gente fazer esse podcast, e isso aí não precisa preocupar com nada, a gente cuida da edição, a gente cuida de vitrine. No começo o Guedão que fazia todas as vitrines, assim, o Guedão é o cara, ele é rico, meio chatinho às vezes. Patrão. Com a riqueza dele? Não, brincadeira. Mas o Guedão é um cara sensacional, cara, porque ele falou, cara, eu curto que tenha conteúdo e vai em frente, cara, façam. E aí ele fez praticamente, eu não sei se as 13, 14 primeiras vitrines. Vitrines, né? E aí depois eu vi que tava ficando pesado, ele perguntou se eu não queria aprender, porque realmente tava pesado. Como eu sou péssimo, cara, eu sou um péssimo, não tenho talento nenhum pra design, pra direção de arte nenhum. E aí eu pedi pra Paula, minha namorada, e eu falei, amor, por favor, você pode fazer as vitrines dos episódios? E ela tem esse know-how, sim, né? Sim, ela trabalha, ela trabalha com arquitetura, mas ela manja de toda essa parte de design também e tal. E aí ela falou assim, nossa, quero, porque ela curte fazer as vitrines e tal. Sei. E aí serve como um treino pra ela, né? Sim, assim, né? Total. E aí ela abraçou, cara. Então é ela que é responsável pelas vitrines atualmente do podcast. E aí, cara, o Guedão falou, cara, faz, né? E aí a gente foi gravar, né? E a gente falou assim, cara, vamos... Eu falei, eu vou gravar um episódio com ele e eu mando pra vocês falam. Só que a gente tava pedindo, eu tava falando com eles, eu falei, cara, eu quero a liberdade, a gente fala o que a gente quiser. O Thiago fala palavrão, o Thiago xinga, eu às vezes xingo. Então eu não quero amarra, cara. E aí eles falaram, cara, de boa. O Coquinho que falou, você vai ficar xingando na Salada? O Coquinho falou. Ainda zoou o áudio ainda, tá? Mas aí a gente gravou 3 episódios de uma vez. Você lembra do dia, Thiago? Lembro sim. A gente gravou 3 episódios. A gente ficou quase 3 horas gravando, mas foi porque foram vários. Olha pra você ver. Em 3 horas a gente gravou 3 episódios, mais ou menos. 3 episódios. Hoje em dia, em 3 horas, a gente custa gravar 1. Exatamente. E aí a gente gravou o episódio 1, que foi aquele do piloto, que a gente tava
falando pra galera que podcast ia acontecer. Isso. Como que ia ser e tal. É. Depois a gente gravou um do interrogatório que eu contei a parada do question time que eu fazia com a Paula e tal. Isso. E aí você fez acho que foi a primeira entrevista que você fez comigo, né? Foi meio você. que eu fui o cobaia Foi o piloto, foi o cobaia. A galera sacar como que ia funcionar. E depois o terceiro foi aquele de música que a gente falou de um monte de banda que ninguém conhece. Eu acho que esse é o episódio que menos tem comentário, tem 2 comentários. Sim, sim. A gente falou de muita coisa, muita banda que ninguém coisa conhece, underground, né, cara? Mas foda-se, eu continuo, a gente fala, entendeu? É porque a gente tava fazendo uma parada pra gente, né, cara? Então, assim, e aí por um momento eu tinha esquecido que, assim, ninguém conhecia a gente, pelo menos eu, não me conheciam, e não conhecia o que a gente tava falando, né? Mas, enfim, Acho que foi daí que surgiu até a ideia da gente fazer os episódios musicais e apresentar as bandas pra galera, né? Isso. E a ideia é essa, a gente compartilhar o que a gente gosta com a galera e esperar que, ou não, ter alguém que vai curtir, vai interagir com a gente, que essa que é a beleza dos podcasts, né? Mas aí rolou uma reviravolta, né, cara? Porque quando a gente falou, por exemplo, vamos fazer um podcast de música, eu lembro que você que falou pra mim, falou, cara, a gente podia fazer 2 podcasts, um só de música e um outro pra gente falar, entrevistar a galera e tal. Aí a gente conversou pra caramba e falou, cara, vamos fazer um só? E a gente faz o que quiser lá dentro? Boa, foi mesmo. E aí foi mesmo. Surgiu, cara, e aí surgiu o The Best Life. Eu não sei porque de onde que veio o The Best Life, o nome, você se lembra? Porque foi você que deu. Na verdade, eu acho que você deu umas 3, 4 ideias e a gente decidiu essa. O nome, eu não lembro quais foram os outros nomes. Um dos nomes era Viva la Vida, eu acho. Era Viva la Vida. Primeiro que a gente ia fazer o de música era Viva la Música, né? Alguma coisa isso, assim. Isso. Aí depois Viva la Vida, né? Em referência à música do Coldplay, e até mesmo porque a gente queria falar sobre a vida e tudo mais. E esse nome, The Best Life, eu acho que eu falei mais ou menos aqui, mas aí o nome dele sempre, esse nome, eu sempre vi o Mike, que é o vocalista do MXPX, que eu já participei de um episódio do podcast dele também, que ele ele é um cara que eu sou fã dele desde a minha adolescência, né? Então eu tenho seguido ele tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim, ele é um cara massa, eu tenho aprendido muito. Mas enfim, sempre as postagens dele, que ele postava sobre coisas da vida, que ele gosta, de banda, né, de tudo que ele faz. E aí eu sempre via uma hashtag, ou ele sempre falando assim, The Best Life, ou Best Life, mostrando que aquilo ali é a melhor vida dele, a melhor parte da vida dele, né, que ele estaria compartilhando com a galera, mostrando e tudo, né, família, questão de banda, questão de amigos e tudo. Eu acho que é mais o conceito de tipo assim, talvez o The Best Life seja um conceito de que a melhor forma que a gente encontrou pra viver, saca? Isso. A gente compartilhar a nossa melhor, sei lá, a nossa melhor parte da vida, ou a melhor vida, não sei. Mas é isso aí que a gente tá tentando explicar, né? E às vezes a gente fala de umas paradas ruins também, porque faz parte... Sim. Né? A vida nem sempre é só alegria, né? E aí o nome veio daí e veio também a ideia de como que a gente ia nomear os episódios, né? Como que ia ser o nome das paradas. E aí, como que foi essa história aí, cara? Cara, eu não lembro como que você falou pra ser. Mas foi você que definiu também. E aí... Porque eu tinha na minha cabeça também que os nomes dos episódios, que se um dia eu fosse ter um podcast, eu queria que fosse homenagem ao Friends, né? Aos nomes dos episódios. Porque quando eu assistia Friends, ou assisto até hoje, mas assim, quando eu comecei, eu ficava fascinado com aqueles nomes, né? Porque você vai falar assim, que episódio que você assistiu? Aquele episódio do amante latino. Qual que é o episódio que é que... fulano falou isso, aquele episódio que fulano fez aquilo, ou que aconteceu aquilo. E aí, em inglês, o nome todos os episódios do Friends é assim, né? É aquele que, quer dizer, aquele tá subentendido que é aquele episódio que acontece tal coisa. E posso contar uma teoria legal que eu li recentemente? Please. Sobre Friends. Eu li um artigo, eu não lembro onde eu vou achar esse artigo, cara.
mas era tipo assim, 10 teorias que os fãs ficam viajando e falando que Friends aconteceu. E aí tinha teoria bizarra, tinha uma teoria lá que falava que a Phoebe, ela continuava morando na rua e que todos os 10 anos foram uma imagem da cabeça dela, porque a vida dela era desgraçada. Nossa, e ela criou na mente dela que ela saiu da rua e teve esses amigos e viveu esses 10 anos maravilhosos, sabe? Mas teve uma que eu achei maneiríssimo, porque ela não fere em nenhum momento a mitologia de Friends. Ela, na verdade, ela deixa mais rica, talvez. É que eles falam que tudo que aconteceu se resume àquele momento no final que eles estão conversando no apartamento. E aí é como se fosse todas essas histórias eles estavam contando naquela despedida. Que pariu, e aí por isso que os episódios chamam aquele... Porque toda vez que você vai contar alguma coisa pra alguém, você diz assim, cara, lembra aquele dia do... Sabe? Isso, aquele dia do... E aí eles falam que todo Friends aconteceu naquela última cena que eles estão se despedindo, meio que na casa da Mônica, sem móveis nem nada. E aí eles contando todas as histórias e todas as aventuras que eles viveram e levaram eles até aquele ponto, assim, cara. Nossa. Assim, eu senti, meu coração deu uma esquentada, assim, quando eu li essa, porque eu tinha lido 9 teorias completamente sem noção, e quando eu li essa, eu falei, cara, eu quero enxergar assim agora a parada, saca? Heartwarming, cara, olha o tanto que isso é massa, velho. Que foda. Então, tipo assim, a ideia toda é essa, né? Aí, ó, tá fazendo mais sentido nossos nomes aqui dos episódios. Sim, total. Nossas melhores vidas e a gente contando, né? Olha que foda, velho. Já é. Olha, depois de um ano a gente tá... Tudo se resume a esse episódio aqui, que a gente tá contando todas as histórias que a gente viveu. E aí, só que eu quero... A gente já falou isso em algum episódio pra trás aí que eu não me lembro, que teve uma galera que começou a falar que era cópia do podcast do nosso amigo mais tosco da internet, que é o Josisley Carol. Você passa mal toda vez. Podcast, velho. Cara, ele vai rolar. Inclusive, eu vou dar um spoiler pra galera, a gente já tem conversado nesse um ano, a gente conversou sobre fazer uma série aqui no The Best Life especial de Friends, né? Isso. E o Josisley é um viciado em Friends. Ele ama Friends também. Curtiu muito, assim, assistiu... Eu acho que ele assistiu na época que passava também e tal. Uhum. E aí a gente vai trazer ele aqui pra entrevistar e trazer ele no especial de Friends, com certeza. Legal. Que legal. E aí a galera, teve algumas pessoas que conhecem o Diário de Bordo, que foi o podcast dele por muito tempo. Ele não tem mais esse podcast, pelo menos eu acho que não existe mais o feed dele. Se existir, vou colocar aí no link no post. E aí a galera falou que era copy e tal, mas o dia que você comentou, cara, eu não me lembrei que os podcasts dele chamavam assim. Não, assim. Eu nem conhecia, cara. Você nem conhecia e eu conhecia, eu participei de vários episódios, inclusive, já que ele já me convidou. Sei. Só que eu não lembrava, nem a pau, não me lembrei. Uhum. E também, foda-se. Tudo é cópia de uma cópia, né, cara? Eu tô contando aqui as cópias de onde que eu tô tirando os nomes, onde que a gente tirou os nomes e as ideias dos nossos podcasts, né? Sim, cara. Que inclusive o formato do nosso podcast também foi tipo meio que uma cópia. É tudo a cópia de cópia, mas assim, uma das ideias foi que a gente teve na cabeça, e eu tive muito, era bem mesmo do que vários podcasts que eu escuto que são americanos fazem, assim. A pessoa chama alguém para trocar ideia e começa ali sem pauta, vai conversando, cara. Vai surgindo um assunto, vai conversando e vai solto, né? Por isso que nossos papos aí rola muito tempo. Aqueles que duram menos é porque pode ter certeza que a gente já estava meio que programando o que ia falar. Porque aí vai fechado o negócio. Mas, Thiago, nesses 30 episódios aí, a gente entrevistou 6 pessoas ao longo desses 30 episódios. E a gente pediu essas pessoas para enviarem alguns áudios aí falando com a gente. E durante o podcast ainda, de agora para frente, a gente vai soltar aí os parabéns aí que eles vão enviar pra gente. Então, a gente pode começar agora já. Vamos soltar? Sim. Vamos soltar. Então vou soltar aí o parabéns que o nosso chefe, olha aí, ó, chefão
o chefe rico do The Best Life Podcast enviou pra gente. E é o Bruno Guedão, ele participou, a gente entrevistou ele no episódio 9. E o nome do episódio dele é Aquele do Patrão Viajante. E foi um episódio muito bom, cara. Assim, foi a nossa primeira tentativa de entrevista com outra pessoa, né? Uhum. E foi da hora, cara. Foi muito legal. O Guedão abraçou o... Não, na verdade, cara, a gente começou com o seu... A gente tentou entrevistar com o seu cunhado. Putz, isso, cara. Que foi um episódio perdido, você lembra? Ah, sim. Então a gente conta essa história na hora que ele for soltar o áudio dele, então. Mas então escutem beleza. Aí, o Guedão abraçou pra caramba o conceito da entrevista, aí ele contou, abriu o coração, fez declaração pra Rebeca, que é a primeira dama dele, e aí foi sensacional, cara. E como todos os episódios do The Best Life, eles geralmente têm muitos comentários, 24 comentários, então as pessoas interagiram absurdamente com o episódio do Bruno Guedão. E, bom, fala aí, Guedão, fala aí que dá os parabéns pra gente, pô. Fala aí, Felipe, fala aí, Thiago. Parabéns aí pelo The Best Life Podcast. Por um ano aí de existência. Muitos episódios, né, cara? Vocês tentaram ser semanal, quase conseguiram. Já tem mais episódios que muitos outros podcasts aí da casa, do Salada Cult. Quando vocês vieram com a ideia de fazer o podcast, o Felipe falou comigo, perguntou se dava pra colocar no Salada. E claro que eu sou sempre a favor do... Acho que o Salada é isso, né, cara? É um espaço pros criativos. Pra quem quiser produzir conteúdo, a gente sempre tem espaço pra isso. E vocês têm feito isso. Um conteúdo bem legal, interagindo com as pessoas. A gente tá vendo o resultado aí, todo mundo curtindo, comentando. Um papo bem legal, vocês têm uma química muito boa. E é isso aí. Happy birthday. Que vocês tenham mais anos aí de programa e sempre evoluindo na química, no formato, no conteúdo. E é isso aí, é nóis. Se o patrono do Salada aprovou, quem é que vai desaprovar, né? Abração. Cara, foi um episódio super legal, assim, de entrevista. E a gente acabou descobrindo que a galera ama esses episódios de entrevista, porque eles geralmente são os mais comentados, assim, são os que mais dão repercussão e tal, né? E é muito legal também a gente trazer outra pessoa aí, né? Porque eu já comentei, né? A gente podia fazer mais, a gente está planejando fazer mais entrevistas, porque a gente aprende bastante, né, cara, com outras pessoas aí, sempre agregam muito. E sim, é total. muito bom. Isso aí, qual o próximo? Antes de falar de mais episódio de entrevista, acho que a gente dá uma pulada aqui, mas a gente tem mais outros tipos de episódios. Por exemplo, depois do episódio 4 que a gente fez, a gente lançou o nosso primeiro podcast em inglês, né? Nosso primeiro episódio em inglês. Que foi da hora também. A gente começa o podcast falando em português, né? Pra explicar pra galera, pros desavisados. E aí, quando a música sobe, a gente chuta os monolíngues, né? A gente dá uma segregada, né? Mas por que, Thiago? Por que a gente grava podcast em inglês? Cara, a gente mora no Brasil. É, muito fácil. Porque, cara, eu ainda sou professor de inglês e você foi professor, mas a ideia... muito mais além do que isso, porque a gente sempre trocou ideia em inglês, a gente sempre conversa em inglês e a gente tem essa necessidade, né? Não é a nossa língua mãe, mas a gente se sente muito confortável falando inglês, né? E aí também é uma oportunidade para a gente praticar inglês aqui um com o outro, né? Você aí que não está dando aula mais, é uma oportunidade para você praticar e também para a gente interagir com a galera que fala inglês e tentar ajudar a galera que está aprendendo de alguma forma escutando a gente, né? Os nossos podcasts. E eu acho que isso tem... O mais legal é que nesse episódio, que foi o primeiro, a galera que fala inglês e que eu não sabia, por exemplo, que falava inglês, a galera interagiu no post. Então, se manifestou, né, esse cara? post tem 10 comentários, cara. Então, assim...
Teve o Rafael Wilker, que é um ouvinte antigo aí já. Ele era ouvinte do Massa Crente, que era o podcast do Coquinho. E aí o Coquinho migrou para o Super Pocket Show. Ele continua sendo ouvinte fiel aí. O Renato Nunes Bastos também, que é que também é dessa época do Massa Crente. A Ju, que está no nosso coração, ouvinte fiel nossa aí. Sim. E... Às vezes, né? Às vezes ela demora. Às vezes ela demora. Já deu bolo na gravação. Isso. A gente ia entrevistar a Ju, mas não rolou, porque ela deu bolo, mas tudo bem. Culpa dela. Mas então, assim, a galera interagiu, cara. Eu não sabia que fosse rolar uma interação legal, assim. Eu também pensei que não ia dar ninguém, cara, escutando esses episódios em inglês. E escutam, assim, é claro que o número é menor, porque a gente entende que a gente mora num país que, assim, é uma pequena parcela da população que fala inglês, né? E tudo bem, normal, né? Às vezes por opção, às vezes por falta de acesso, por, sei lá, não ser prioridade, vários motivos, né? Mas a gente quis fazer isso, tanto que geralmente quando a gente solta episódio em inglês, pra não deixar a galera meio órfã, a gente solta 2 episódios na semana, então a galera não adianta reclamar disso, porque nós temos sido fiéis com os nossos ouvintes. Rolou um hiato maiorzinho aí que foi, sei lá, teve um mês que rolou um episódio, mas eu acho que não rolou mês sem The Best Life, até desde o dia que foi lançado, acho que não rolou. Se tiver rolado, eu não tô me lembrando aqui, mas a gente conseguiu. A gente tem conseguido acho que no meio do ano, não foi? Que a gente saiu de férias. Aí, eu não sei se foi em julho ou agosto, mas eu acho que ainda teve um episódio. Eu acho que ainda que não ficou mês sem episódio. Não ficou mês sem passar, né? E aí, cara... Não, pode falar. A gente tem um outro segmento, né, no nosso podcast, mas ele contabiliza, né, na sequência aqui. Talvez, não sei, a gente poderia até colocar separado, mas enfim, tá rolando. Que é os musicais, né? Sim, cara. E aí foi o primeiro episódio especial que a gente fez. E a gente fez um dos episódios que ainda é, no meu coração, um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui, que foi o do especial de Natal. Todos os tempos, é o melhor. Porque a gente ama essa época. E, cara, que episódio sensacional, lindo. Cara. Ele é muito bom até hoje, cara. Ele é muito bom até hoje. A ideia foi porque a gente gosta, né, de falar de música, com certeza. E esse episódio foi o primeiro musical que a gente fez, né? Porque a gente veio para surpreender um ao outro, que a gente tinha escolhido algumas músicas que representassem alguma coisa pra gente nessa época do Natal. E daí a gente foi trocando ideia, falando das experiências de Natal e tal. E a gente foi jogando as músicas um pro outro, né? Sim, eu não sabia as que você tinha escolhido, você não sabia as que eu tinha escolhido, né? E a gente foi definindo a playlist, que foi maravilhosa. Foi maravilhosa, cara. Muito bom, cara. E aí depois disso a gente fez alguns outros, né, episódios musicais. Sim, e acho que ele foi um dos primeiros episódios que a gente ligou o foda-se e gravou um episódio gigantesco, cara. O episódio deixa eu tentar ver a duração dele aqui, mas ele é grande, cara. Esse episódio é grande. É longo. Porque a gente tocou as músicas. Sim, mas aí a gente explicou a proposta pra galera também, de que, a proposta vai ser... A gente vai colocar as músicas pra galera ouvir. Então, a gente definiu que a nossa playlist teria 12 músicas e a gente colocou uma extra, que foi uma bonus track. E a proposta é essa, cara, é a galera escutar como se fosse numa vibe de rádio, né? Então, ele foi o nosso primeiro podcast mais longo, que ele teve 1h50. Eu achei, na minha cabeça ele era mais longo. Ele era mais longo. Mas até vinha o episódio musical do Coldplay. Mas ainda, antes disso, o seguinte, depois do Natal, a gente gravou aquele dos Top 5s. E aí esse episódio foi grande. Eu acho que ele teve quase 3 horas também. Deixa eu checar aqui o tempo dele, cara.
Esse episódio do Top 5 foi muito bom, que a gente fez ele no final do ano, né? Sim. E aí a gente tentou listar... Como que era? A gente tentou listar algumas coisas. A gente criou top 5 de coisas, assim. A gente falou, cada um escolheu um top 5, sei lá, de álbuns. E Alguns a gente teve em comum e outros foram diferentes. Por exemplo, eu fiz um top 5 de piores filmes. Aham. Você fez um top 5 de vídeos e canais do YouTube. Aham. A gente fez top 5 de episódios de podcast. Sim. Então, foram top 5 aleatórios, assim. De coisas que a gente consumiu aí, né, no ano. Sim, top 5 de coisas que aconteceram. Por exemplo, estou olhando aqui um top 5 de músicos que nos deixaram em 2017. É mesmo, cara. Então, foram top 5 interessantes, assim, meio aleatórios. Mas foi muito bom. E aí, esse episódio teve 2 horas e 21 minutos. E aí já foi um maiorzão. Um baque, né? Mas foi legal que eu lembro que você me contou o elogio de algum amigo seu, cara. Desse episódio. Do Top 5? Eu não me lembro quem, cara, mas teve algum amigo seu que falou com você e tal, falou assim, cara... Não, teve um dos primeiros feedbacks que eu tive foi que ele gostou, acho que foi do Vinícius, um amigo meu, ele gostou e ele achava interessante quando a gente escolhia um tópico e falava só daquele tópico. Uhum. Não sei se é isso, não tô lembrado agora. E a gente tá fazendo uma retrospectiva aqui, né? A gente começou a falar do primeiro episódio, que mudou muito, né? Meu áudio tava uma merda. Daí a gente começou pequeno, né? E aí você tá falando aí que a gente foi aumentando a duração dos episódios, até mesmo por causa das propostas aí. O primeiro episódio tem meia hora, cara. E a galera jurando que ia ser sempre assim. Sim, caraca. E daí, cara, foi só aumentando as coisas. E aí tem episódios que a gente fala de muita coisa, né, cara, ao mesmo tempo. E fala de tudo. Acho que a galera ficava até um pouco zonza, né, de tanta coisa que a gente falava. E um dos destaques que eu tenho aqui, que é um episódio musical também que a gente fez, que é aquele de música, né, que a gente é o episódio 10, que a gente falou do Abandoned Kansas, que é uma banda muito querida em comum que a gente tem, né? E lá a gente destrinchou tudo, deixou todas as histórias contadas lá, que deveriam ser gravadas para sempre. Então, eu acho bom que a gente tenha isso registrado já, oficial. Mas, foi um puto episódio, assim, maneiríssimo. Foi uma experiência, a gente estava experimentando, porque o episódio de Natal... Eu acho que ele tem uma aceitação maior por ser música de Natal e as pessoas gostem mais de música de Natal. Sim. Quando a gente gravou o do Abandoned Kansas, é uma banda extremamente indie, extremamente alternativa, ninguém conhece. Ningas conhece. E a proposta foi essa, cara, tem umas horinhas aí? Vamos conversar sobre esses caras, vamos conversar sobre o som que eles fazem e o quanto isso... tocou a gente, ou o quanto isso é importante pra gente, né, pra gente. E escuta as músicas, né? A gente fez isso e ele tem bem menos comentários que outros podcasts, mas a gente entende, né? Porque nem todo mundo curte a proposta de ter música pra cacete no podcast e tal, mas vai continuar rolando. Vai fácil. Eu encontro, não sei como que você tá lidando daí, né? A gente não tá na mesma cidade, mas as pessoas com as qual eu converso, falo do nosso podcast, né? Eu ponho pra galera ouvir, várias delas ainda falam que, tipo, nossa, mas é episódio grande e tal. Eu não sei, tipo assim, se a pessoa entende que ela pode começar a ouvir agora e terminar amanhã, ou terminar daqui uma semana, ou não sei se a pessoa vê aquele áudio daquele tamanho e fala, tipo, putz, não, que tamanho. Então, eu não entendo muito bem, talvez a pessoa tenha muita preguiça de ver aquele áudio daquele tamanho, mas eu tenho pregado muito em relação a isso, sabe? Sim. E assim, a gente tá fazendo retrospectiva dos episódios aqui, mas eu acho legal também a gente falar da retrospectiva
da gente, né, cara? Mas antes disso, vamos contar uma história engraçada aqui rapidão, porque o episódio 13, que foi o que a gente entrevistou o meu cunhado, o Bruno Rezende, o episódio 13 se chama Aquele do Músico Matemático. E aí é uma história engraçada, né? Porque na real, o primeiro entrevistado ever de todos os tempos do The Best Life foi ele. E aí a gente gravou e, cara, foi um papo super legal, super solto. Foi sensacional. Foi. Não que o episódio que foi pro ar não tenha sido muito legal, mas é porque talvez ele tenha sido um pouco levemente falso, porque a gente já tinha conversado sobre esses assuntos, né? Deu uma repetida, né? Deu uma repetida e tal. A gente fingiu surpresa com algumas coisas de novo e tal. Mas assim, no primeiro, o que aconteceu? A gente gravou e ele tem um fone muito foda também e tal, de gamer lá. E por algum motivo ele não conseguiu acertar na configuração. E a porcaria da gravação ficou captada pela merda do microfone padrão do computador dele. Ou seja, o áudio ficou um lixo, muito baixo. O Orelha não conseguiu salvar de jeito nenhum. Coitado, a gente tentou de todo jeito, cara. A gente tentou colocar um monte de coisa, só que eu entendi que não ia valer a pena, porque o áudio tava num nível que incomodava, sabe? Quando você escutava, incomodava, assim. Então, eu falei, cara, não rolou. Esquece, vamos gravar outro dia de novo e ver se sai, sabe? E a gente gravou e rolou. Foi legal. Deu uma dor no coração, né, cara? De ver que a parada tinha sido perdida, né? Sim, total. E esse foi o primeiro episódio que a gente perdeu, porque recentemente a gente perdeu outro, né? Mas a gente fala disso. A gente fala disso depois. Mas cara, acontece, todo mundo que todo mundo que faz podcast tá acostumado a perder. Eu pensei comigo, eu falei, cara, tava demorando acontecendo The Best Life. Então, cara, a gente tem 30 episódios e só aconteceu em 2, caraca. Cara, e eu tava na minha cabeça de que, já de ouvir falar, da galera, ouvir a galera falar que sempre acontece, de perder um episódio e tal, e eu falava assim, caralho, não pode acontecer com a gente, não pode acontecer com The Best Life, porque a gente fala muita coisa massa e tal, não pode perder. E, cara, quando menos esperava, eu perdi a porra do meu áudio, velho. Tipo, eu não sei o que aconteceu, cara. Que doideira que foi. Mas foi isso, né, que rolou, assim, mas o episódio com ele foi muito legal, assim, porque o meu cunhado é um cara que eu considero pra caramba, assim, e... Ele é muito massa. Ele é muito engraçado, assim, e a gente precisa chamar ele de novo, né? Também. Chamar ele de novo. Sim, por favor. Pô, solta outro... Cadê? Tem mais gente que mandou parabéns pra gente aí, não? Exato, ele, Bruno Rezende, mandou um parabéns aqui pra gente. E fala aí, Bruno. Um salve maravilhoso aí para os meus colegas Thiago Messias e Felipe Xavier. Aqui é o Bruno Rezende. Estou passando para deixar assim os parabéns para esse podcast de vocês que eu não curto ouvir podcast, mas o de vocês me deu uma nova perspectiva sobre o que significa o podcast. Eu gosto demais de ouvir vocês, acho extremamente interessante vocês falando sobre vários nadas. Isso é muito legal. Então parabéns aí pelo primeiro ano do podcast vivo e que venham muitos outros aí pra frente. Beleza? Todo sucesso do mundo pra vocês. Vocês são os caras, filho. Os caras. E me chamam pra gravar de novo, por favor. Obrigado. Mas e aí, cara, o que mudou? O que mudou aí na nossa vida, Thiago, de lá pra cá, hein? Assim, a minha mudou pra caramba. A minha também, pô. A minha mudou bastante, assim. A primeira coisa que mudou foi eu ter mudado de casa. Eu saí de uma casa... que eu estava morando numa casa e vim morar num apartamento. Eu sempre morei em apartamento e nessa época que a gente começou eu estava nessa casa ainda e eu já não estava aguentando mais ficar morando em casa. Então, primeiramente eu mudei de casa, foi uma das coisas que mudou. Eu, no final do ano, do ano passado, né, em dezembro, eu machuquei meu joelho, cara. Eu estava voltando a correr, eu tive que parar um pouco com os meus treinos de corrida. Eu voltei a treinar recentemente, então assim foi quase um ano, assim, sabe, de medo de mexer nesse joelho aqui e tal. Minha filha crescendo, cara, assim, muita coisa tem mudado com ela crescendo, cara, com ela aprendendo as coisas e
ela conversando. As maiores mudanças na minha vida têm sido isso, ver ela mudar, ver ela crescer e aprender, a se desenvolver, a ficar cada dia mais inteligente. E cara, uma coisa também que mudou muito, que afetou muito nesse último ano, né? No começo do ano a gente descobriu que a Lilia, minha mulher, estava grávida, e aí no carnaval a gente descobriu que, infelizmente, ela perdeu, né? E isso deu uma mudada na nossa vida, com certeza nela também, mas em mim, assim, não sinto mais tristeza, cara, porque no começo foi meio triste, foi meio tenso, teve alguns processos assim, mas mexe com a gente de alguma forma. Sim, com certeza, cara. Vocês vocês já tinham planejado na cabeça de vocês, né? Sim. Então muda a gente cresce mais de alguma forma, aprende algumas coisas. E, cara, assim, as mudanças mesmo têm sido essas, assim, aprendizados e amizades. Eu percebo que a gente construiu algumas amizades aí pelo podcast, cara. A gente construiu uma amizade bacana aí com a Patrícia, com a Ju, com o Abner, cara. Então são pessoas... eu tive mais aproximação com o Guedão, né? Que você já tinha, com o Eduardo, com essa galera que a gente entrevistou aí, Poxa, a gente conheceu o Lucas, né? O cara lá o Lucas Concheto, né? Sim. Do canal Livros e Negócios, que são pessoas que veio agregando a minha vida, a nossa vida, que a gente veio aprendendo ao decorrer desses anos aí com o podcast, né? Sim. Pô, cara, eu mudei, aconteceu muita coisa nesse período aí de um ano. Eu passei por vários empregos. Foi. Até chegar. Assim, a gente começou o The Best Life, eu ainda estava dando aula e trabalhando na agência, né? Então eu trabalhava em 2 lugares, numa agência de propaganda aqui. E eram 2 empregos que me davam um salário que, assim, eu tava sobrevivendo, assim, tava bem tenso. E nesse período existiu um momento em que eu parei de dar aula porque me ofereceram um salário maior na agência. Ainda não era o que eu queria, mas eu já conseguia com um só. Na verdade, eu conseguia ficar sem as aulas. E aí, no 4 meses atrás, é isso? Em junho, cara. Junho agora... Eu mudei de novo, que eu saí da agência e entrei num banco aqui para trabalhar na parte de comunicação deles. E assim, aí acho que foi um momento em que mudou mais, assim, porque eu tive uma estrutura de uma empresa grande, um salário que eu não imaginava que eu ia ter agora. Principalmente morando onde eu moro. A galera que mora fora pode não saber, assim, porque é claro que custo de vida é diferente em lugares, assim, mas normalmente aqui em Uberlândia, onde a gente mora, as pessoas pagam muito mal. Muito mal mesmo. Então essa empresa que veio pra cá é uma empresa de São Paulo que tem a cabeça da galera de São Paulo, que dá um pouco mais de valor. Pode ser que tenha alguém aqui que mora em São Paulo, que escute, que discorde disso, porque talvez lá não pague o suficiente para sobreviver lá, mas aqui foi um susto, assim, porque eu não esperava o salário que eu recebo. Eu não tô falando que eu tô rico, tá, gente? Mas assim, um salário que eu nunca tinha ganhado na minha vida. E foi uma estrutura, porque agora eu estou numa empresa estruturada que me dá plano de saúde, que me dá um monte de coisa que eu nunca tive acesso em nenhum dos empregos anteriores, né? Então isso foi um jeito de eu parar e falar, caraca, eu estou me estabilizando, assim, né? E aí eu comecei a visar outras coisas pro meu futuro, né, agora, cara? Né? Você se sente valorizado, você vê que você é capaz de algumas coisas, né, e você começa a abrir para outros mundos, assim, que não era a sua realidade, e agora você tem isso, e isso é nada mais, nada menos do que o reconhecimento pelo seu trabalho, sua dedicação, seu mindset, você estar preparado para as oportunidades que vão aparecer na sua vida, né, então isso é bom, cara, isso é importante, e assim, eu fico
quando você me falou que estava entrando nessa estrutura aí, eu fiquei super feliz, super orgulhoso de você, cara, porque eu lembro de você lá com aquele cara filha da puta lá do dentista e... né? Eu já passei uns empregos meio perrengues, assim, mas, cara, hoje, graças a Deus, assim, eu enxergo tudo como aprendizado, velho. Eu aprendi pra caramba em todos esses lugares que eu passei, por mais merda que alguns foram, eles me ensinaram alguma coisa, sabe? Sim. Esse que tem que ser o nosso mindset, né, cara? Às vezes, depois desse emprego, você pode ser que você fique aí por muitos anos ou não, mas você tenta tirar o máximo possível de onde você está agora, né? Sim. Eu acho que esse que tem que ser a nossa cabeça. Teve alguns episódios que eu falei mal pra caramba de dar aula, né, e tal. Mas eu falo aí, né? Eu falo zoando, assim, que a galera sabe, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu não queria mais, não é isso que eu queria fazer na minha vida, claro. Mas os anos que eu dei aula, cara, eu gostava muito. Eu lembro que principalmente na época que a gente trabalhava junto, cara, era animal, assim. Era sensacional, porque demais. A gente estava sempre junto, a equipe que estava na época que a gente, nessa escola, que a gente trabalhava, era uma equipe extremamente divertida, era todo mundo muito massa. E, cara, foram períodos, assim, da minha vida que eu vou levar para sempre, assim, tanto o que aconteceu, o que eu aprendi e as pessoas que eu conheci nessa época, sabe? Então... mas esse período que você está comentando aí foi... Lá onde que a gente deu aula, foi um dos melhores períodos que eu tive também, na onde que a gente estava, lá na escola. Eu fiquei mais tempo, né? Então eu fiquei dando aula de 2007 até o final de 2016, cara. Não, até no comecinho de 2016, na verdade. Então eu fiquei muito tempo. Então de todo esse período, cara, esse período que você tá falando aí, que a gente estava junto lá, foi um dos melhores, assim, de equipe, de vibe, de aprendizado, foi foda. Foi e a gente iniciou vários projetos lá, a gente se conheceu, a gente ficou amigo pra cacete. Uhum. A gente passou por uns perrengues, eu passei por uns perrengues, você passou por uns perrengues. Passei então foi uma época louca, mas, de novo, aconteceram merdas, mas... A gente cresceu em meio a essas merdas que aconteceram, a gente cresceu. E acho que faz parte. Sim. Com certeza. E aí a gente tá falando de coisa séria aqui, Thiago. E aí a gente entrevistou um cara sério. Sim. Que até então a gente tinha entrevistado o Guedão, que é um cara zoeira. O meu cunhado, que é tão zoeira quanto, ou até mais. Muito mais. E a gente entrevistou, cara. Do nada você falou bem assim, cara, tem um cara, Felipe. Vamos entrevistar esse cara. Eu falei, que cara, Thiago? Foi um cara de um canal foda que eu sigo. E esse cara fala da vida de um jeito mais sério. O cara lê pra caramba sobre filosofia. E pá, e eu falei, putz, será se eu tenho intelecto suficiente pra conversar com alguém assim? E rolou, cara. A gente entrevistou no episódio 17, né? A gente entrevistou o Lucas Concheto. Isso. E ele faz parte do canal Livros e Negócios. E o episódio chama isso, né? Aquele de Livros e Negócios. De Livros e Negócios. Foi muito bom, cara, porque eu tava seguindo ele já há algum tempo. E aí, eu sempre comentando no canal dele lá. E aí, ele sempre me respondia e tudo. Acabou que rolou aquela amizade, assim, eu tentei o contato com ele, joguei a ideia dele participar do nosso podcast, e aí ele topou, cara, e foi muito fácil, assim, arrumar a agenda dele lá com a nossa, e, putz, aprendizado com ele o tempo todo, assim, ele tá sempre ativo lá no canal dele, nas redes sociais dele também, e é muito bom, cara, foi uma entrevista muito legal, até a gente vai ele mandou uns parabéns aí pra gente também, hein? E eu já falei com ele pra gente gravar de novo, falar sobre outras coisas mais filosóficas aí. Olha ele topou. Genial. Então vamos ouvir os parabéns do Lucas? Vamos lá. Opa, aqui é o Lucas Concheto, do Pensador Estratégico. Parabéns ao The Best Life Podcast, ao Thiago, ao Felipe, pelo ótimo trabalho. Eu participei de um dos episódios, foi muito bacana. O papo dos caras é leve, é fluido, bem dinâmico. Parabéns por esse ano, por esse aniversário. Sucesso. E muito trabalho pela frente, boa sorte. Esse do Lucas aí foi... Qual episódio? Esse foi o episódio 17.
17. Eu pulei uma parada que foi meio importante aí, recentemente, que a gente gravou no episódio 15, cara, que foi aquele da Ray. Não, é o 15 não, pô, é o... 14? É o 14. 14? É o 15, o 15 aqui foi um episódio massa, eu até separei aqui, porque foi um highlight pra mim, que é aquele então, de banco. Tá, então a gente pulou, mas vamos voltar aqui rapidão, porque a gente falou aquele da Ray, que foi quando, no episódio 2, o Thiago fez as pessoas me odiarem, porque ele fez umas perguntas lá, e era pergunta tipo, gato ou cachorro, e aí eu falei, nenhum dos dois, porque eu não gosto de bicho. E aí hoje eu tenho a Ray, que é a minha Border Collie, e ela vai fazer 1 ano em dezembro. Caramba. E ela já tá... Ela não é um cachorrinho mais, ela é um boi agora. Vaca. Ela é louca. Quem quiser vê-la, entra no meu Instagram, porque tem fotos dela lá, e ela tá gigante, cara. Ela tá muito linda, cara. E, cara, foi uma experiência louca, assim, porque eu aprendi a curtir muito ela. Sim, sim. Eu não costumo gostar de outros cachorros. Inclusive, minha tia tem cachorro, tem poodle lá. Eu não sou... Cara, poodle, que bicho chato. E eu aprendi a gostar também da cachorra da minha namorada, que ela tem uma cachorra também. E a cachorra dela, pra mim, é o exemplo que eu quero que a Ray chegue. Sim. Porque a cachorra dela já tem uns 7 anos já de idade, já tá mais velha, né? A cachorra dela é calma, ela não pula em ninguém, ela chega perto de você, você passa a mão, depois ela sai, ela é aquela cachorra boa tipo companhia ali, né? Ela fica, qualquer lugar que você tá, ela tá do lado, mas ela fica na dela, saca? Ela não late, ela é de boaça, assim, obedece. Entendi. Então, às vezes eu levo a Ray pra ficar lá, justamente pra ser influenciada. Porque eu ouvi falar, né, que ninguém melhor pra ensinar um cachorro do que outro cachorro. Do que outro cão, exatamente. Isso é engraçado. Muito bom. Muito bom. Parabéns, eu fiquei feliz também de você ter se arrependido e arrumado um cachorro aí. Muito bom. A gente aprende muito, cara. Eu tenho o Joey aqui, que ele já tem... O Joey já tem mais de 1 ano, cara. 1 ano e meio, eu acho. E ele é ainda acelerado ainda, sabe? Ele pula, ele gosta de brincar. É um tipo de raça que é o Yorkshire, né? É um tipo de raça que ele é acelerado, assim. Ele passa alguns anos ainda acelerado. Mas ele é muito feliz, cara. Eu gosto muito. Me ajuda muito. Legal. E o episódio seguinte desse foi o episódio que você quer citar aí, que é algum highlight. Eu quero citar aqui bem rápido até, porque foi muito bom esse episódio. A gente falou aí... A gente começa sempre, né, com papos aleatórios e depois a gente foi falar de algumas coisas que a gente odeia, né? Que mais odeia, que era banco, algumas experiências que a gente teve por trabalhar em banco ou por ter que ir em bancos, né? A gente quase compramos umas brigas aqui nos comentários, mas foi super divertido, cara, gravar esse episódio e escutar e depois, assim, eu lembro que foi muito divertido. Saiu esse episódio episódio número 15, né? Eu não lembro exatamente que mês que saiu. Você tem aí? É o que? Uns 7 meses atrás, mais ou menos? Foi abril de 2018. Abril. Caraca, já abriu, já. Olha só, passa muito rápido. Mas enfim, é um episódio que eu curti muito fazer e ouvir. A gente gravou outros... mais aleatórios, assim. Depois a gente gravou mais episódio de música, que a ideia foi... Eu queria meio que fazer de 10 em 10, mas a gente não aguentou. Fez antes. E fez antes, soltou. A gente fez o 20, foi o episódio The Killers, né? The Killers. E a gente já soltou outro... também. Sim, a gente já soltou outro, que foi o 26, que foi o do Coldplay. E eu já tenho outro que vai sair em breve aí, que... É porque vai sair CD novo de gente aí, então... De gente aí. Fica ligado que vai sair... Tá saindo já, mas já fica ligado aí. Então... Assim, cara, são episódios especiais pra cacete, cara. Assim, na minha opinião, tem são episódios maravilhosos. E os de inglês, que a gente continua a lançar, né? Saíram depois do episódio 2, episódio 3...
O episódio 4 de inglês que a gente lançou, o The One About Spirituality, também que foi um episódio muito foda que a gente fez, que é um highlight pra mim. A gente falou sobre crenças, o que vem depois da vida, né? Tipo assim, umas coisas mais profundas aí. A gente falou em inglês, né, cara? Foi um episódio muito foda. Sim, total. São aqueles episódios, Thiago, que eu comentei com você antes, né? Que a gente às vezes começa falando de alguma coisa meio zoeira e tal, e de repente a parada escamba pra um troço mais sério. Eu gostei da vitrine que rolou. Essa vitrine aqui foi a Paula que fez? Foi a Paula que fez. Foi muito foda. Um carinha aqui dando uma meditada e tal. Foi muito bom. Curti muito. E o bom é a chamada do episódio tá assim, né? Wanna talk about deep shit? There you go. Very creative. Muito bom. Ai. O que mais, cara? Nesse que período também a gente entrevistou outro cara. Uhum. Esse cara foi uma entrevista diferentona, assim, porque eu também não conhecia ele. Deu o que falar também. É o seu amigo Diego. Isso, Diego. Deu o que falar também, cara. Assim, eu tive o feedback de algumas pessoas que escutou o podcast dele e veio me contar que foi muito legal, foi inspirador a história dele, assim, o que ele teve para compartilhar. Foi bem interessante. Eu conheço ele já tem algum tempo e eu queria entrevistar ele porque eu sabia de algumas histórias dele, eu sabia que poderia ser importante para a galera ouvir, né? E até mesmo por alguns projetos que ele tem trabalhado aí, seria legal assim começar a divulgar isso aí. Mas enfim, foi muito bom, cara. Eu gostei muito do papo, foi muito bom. Eu achei legal você ter curtido ele também. E ele mandou um parabéns aí pra gente também, hein? Assim, eu curti tanto o papo que eu nem zoei o fato dele ser DJ, mas tudo bem. É mesmo, cara. Eu achei que você ia zoar, tanto é que eu tava esperando e realmente não rolou o papo, né? Não, eu nem quis entrar, porque talvez eu ofendesse ele, né, e tal, mas eu fiquei na minha, assim. O episódio dele foi o episódio 21, aquele do ciclista DJ. Adorei o título também. Mas solta aí, põe aí, vamos lá, vamos escutar o que ele tem pra falar pra gente aí. Hey! E aí, Thiagão? Como é que tá, meu irmão? Saudades de você. E aí, Felipeira? Saudades de você também, cara. Então, quer dizer que nós estamos comemorando mais um aniversário do The Best Live Podcast. Cara, desejo a vocês muita paz, muito sucesso, que venha mais um ano e que o caminho de vocês aí seja trilhado e abençoado por grandes histórias, assim como a minha e assim como a de muitas pessoas passaram por esse podcast. Continue trabalhando para que o podcast e também devidamente as redes sociais cresçam cada vez mais e fiquem mais divulgadas, mais comentadas. Parabéns, viu? Vocês fazem um belo trabalho. É um podcast que não é como os outros, que é diferente, que é divertido, que é alegre, que é triste, que é emocionante. Parabéns por vocês, tá? Abraço! Até mais, valeu! E depois? O que temos depois aí? Nesse meio tempo teve Copa, Thiago. Teve Copa. Copa do Mundo. Não, mas nós que soltamos cachorro, hein, cara? Nesse episódio falei mal, destruí a Copa. Falei que era uma merda. E aí acompanhei a Copa como se não houvesse amanhã. Tava muito engraçado, cara. Como eu disse, menos os jogos do Brasil, porque o Brasil eu sou contra. Quando o Brasil saiu, eu estava soltando foguetes. Estava extremamente alegre. A seleção que eu queria não ganhou, mas o Brasil também não ganhou, então eu fiquei satisfeito. Ficou satisfeito, ficou feliz. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Foi win-win. Foi igual a Dilma lá. Quem perde, não ganha. Quem ganha, não perde. Quem perde, perde. Quem perde, todo mundo perde. Sei lá, porra. Que ela falou. Ai, caraca. Ai, cara. Esse da Copa foi muito bom. Foi um highlight também. Foi muito legal fazer esse episódio. Foi o 22, né?
Sim, 22. Outro super destaque que foi o 23 também, hein? O 23 foi massa, né? Aquele sobre ficar velho. Nós falamos sobre finitude, sobre longevidade, Bucket list. sobre bucket list e que a gente vai morrer um dia. A vitrine ficou bem legal também, esse contraste assim, de uma pessoa nova e uma pessoa mais velha. Parabéns para Paula de novo aí. Tivemos um super comentário gigante da Juliana. Foi muito bom esse episódio aqui, eu gostei muito. A gente indicou música pra caralho. Foi muito foda. Sim. O que mais? Daí a gente teve um episódio 25, muito legal, hein? A gente tem aí o episódio de uma das pessoas que foi, assim, importante, muito importante. Isso. Na verdade não é importante seria uma palavra pequena, mas essenciais. Para a existência do The Best Life Podcast, né? Do The Best Life. Exato. Ela se refere ao The Best Life como o podcast dela. Né? E como o podcast preferido dela também. E depois disso cara, ela acabou virando podcaster, né? Sim, total. Tá gravando pra todo canto. Hoje ela faz parte da equipe, de uma outra equipe aí, que eu não vou falar o nome por rixa. Né? Que eu vou... eu tô puto com essa história aí. Mas viu? a equipe do Abner aí, eu vou falar aqui, porque tem que ser falado. Isso, tô puto com essa história aí, hein? Eu sou ciumento com essas coisas. Mas, cara, a Patrícia Maciel, que foi... Eu acho que ela escutou o The Best Life, primeiro episódio, antes de você, inclusive. Isso. E quando o Orelha acabou de editar o primeiro episódio, eu ouvi e falei assim, caraca, velho, eu preciso de uma opinião de alguém que não esteja emocionalmente envolvido com essa parada. E aí eu já consegui, porque eu tava achando o máximo. Se eu mandasse pra você, eu ia falar, cara, você vai amar. Eu preciso de alguém que não esteja, que não faça parte da parada, que esteja fora. E aí eu transcendendo, né, velho? E aí eu já conhecia a Patrícia ela já escutava outros podcasts da casa e tal. Uhum. E eu mandei pra ela. Falei, Patrícia, eu vou te mandar. E eu não mandei o episódio inteiro. Isso que foi o mais legal. Acho que eu mandei 10 minutos. Foram 10 minutos, eu acho, né? Eu mandei 10 minutos, uma parada assim pra ela. E aí, quando cortou os 10 minutos, ela me retornou o áudio e ela falou assim: como assim? Quero Você mais? parou? Eu quero mais, eu quero o resto e tal. E ela falou, caraca, tá sensacional, tá demais, não sei o que. Eu falei, é isso que eu precisava ouvir. Aí eu mandei pro resto da galera do Salada. O Guedão falou, cara, manda ver. O Coquinho falou, o áudio tá uma merda. Aí você falou, foda-se. Eu falei, foda-se, vai sair com o áudio uma merda mesmo. Eu vou, a partir do quarto, o Thiago melhora esse áudio dele, mas esses 3 vão sair. E aí saíram os 3 episódios. E aí a Patrícia... E a gente resolveu entrevistar ela no episódio 25, que foi um dos episódios mais longos também, que ele teve 2 horas e 39 minutos. Uhum. E ele é o The Best Life 25, que é aquele da fã número 1, que a gente realmente tem, acho que tem a Patrícia como essa pessoa, cara, porque ela, eu não vou dizer que o resto da galera aí não é fã, porque a Ju, caraca, ama o The Best Life também, e a gente sabe que ela curte muito. Claro, Tem o Abner que também tá sempre dando feedback pra gente, falando sobre os episódios, inclusive comenta, não só aqui, mas lá no grupo. Uhum. Tem outra galera aí que comenta sempre, o Antônio Carlos, o Ed The Drummer, que tá sempre comentando. O Ed é uma sacanagem, porque ele é um alienígena que comenta em tudo, na podosfera. Cara, tem mais gente, eu tenho medo de me esquecer de nomes aqui, eu tô até abrindo rapidão as abas aqui pra ir lembrando os nomes dos ouvintes aqui, mas cara, tem muita gente. Tem a Débora, né? Também ela sempre comenta, gente. Né, cara? Sim, a Débora também. Ela comenta de vez em quando, devia comentar mais, né? Mas tudo bem. De vez em quando ela comenta, realmente. Mas é uma galera que tem nos acompanhado aí, né? Há algum tempo, desde o início. Então, todo o meu respeito e admiração.
E aí nesse episódio 25, né, a gente trouxe a Patrícia aí, foi fantástico, a gente surtou muito, falou um monte de merda, a gente brincou bastante, a gente tentou jogar umas perguntas sérias e eu lembro que quando a gente terminou de gravar, eu tive uma sensação de que a gente precisava conversar mais, porque era uma pessoa muito massa, ela tem muito aí pra oferecer. Inclusive, deve rolar alguns projetos paralelos com ela aqui, hein? Fica atento. Olha aí. Mas, assim, foi da hora, foi muito, muito da hora, assim, tanto que a gente trouxe ela de volta já. Ela já participou de novo, porque aqui no The Best Life a gente tem um costume de, antes de trazer qualquer pessoa para participar, a gente entrevista primeiro. Isso, tem que passar no teste. Tem que apresentar pra galera. E foi isso. Nós tivemos 2 participantes que repetiram a participação, que foram ela e o Guedão. Sim. Né? Mas vamos ouvir um alô da Patrícia aí? Isso, falando pra gente? Então, vai, Patrícia. Fala aí o que você quer falar pra gente. Pode falar mal, inclusive, se quiser. Isso. Fala mal, sou contra. Oi, gente. Aqui é a Patrícia. Eu gostaria de desejar pra vocês um feliz 1 ano de podcast. E tem todo aquele rolê que as pessoas dizem: ah, vocês estão fazendo aniversário, mas quem ganha presente somos nós. Só que para isso vale o clichê, né? Porque de fato é a gente que ganha esse presente de ter a oportunidade de ouvi-los sempre. Então continuem firme, queremos mais anos aí. Contem comigo, nem que seja na parte motivacional da coisa. Então, um abraço para vocês. É isso aí, cara, é isso aí. Boa. E aí, no episódio seguinte do que ela participou, o Guedão também retornou para um episódio falando que foi maravilhoso. Isso, especialíssimo. Aquele de música, onde que a gente destrinchou também as nossas experiências com a banda Coldplay. Igual a gente fez, né, com o de Natal, do Killers, do Abandoned Kansas. Então, a gente trouxe aí o Guedão porque a gente sabia que o Coldplay é uma das bandas preferidas dele, né? E foi uma conversa, um papo muito bom, cara, juntamente com as músicas, né, que foi rolando ao longo do episódio. Pra mim, ainda é um dos melhores, cara, assim, tipos de segmentos a ser feito aqui nesse podcast. Eu adoro falar de música, e o efeito que é, né, cara, quando a gente fala sobre a banda e logo depois a gente joga a música, né, que a gente escolhe e tal. Então é muito foda, cara, é muito foda. Muito bom. E assim, ele ganhou como o episódio... Ele é o episódio mais longo que nós já gravamos. Da história. Né? Deu quanto Porque tempo aí? eu acho que, na verdade, ele é o mais longo, não por causa do papo ser mais longo, mas porque a discografia do Coldplay é um pouco grande e nós estávamos em 3 pessoas. Então a gente estava escolhendo 3 músicas de cada álbum, basicamente, né? Então... tem esse fator também, né? Então não foi só... Não é grande por ser grande, é grande porque... tem música pra caramba aqui, então me ajuda aí a fazer as contas, porque o aplicativo aqui ele mostra em minutos, então esse episódio teve 218 minutos. Nossa. Isso dá... deixa eu ver aqui, porque eu sou meio ruim de conta, mas deve ser aqui umas 2h40, mais ou menos? Passou de 3, cara, passou de 3 horas. Foi 3 horas, né? 3 horas e 12, alguma coisa assim, né? Por aí, por aí. Sei lá, foi muito longo, mas foi muito bom. Eu nem vi, eu dividi, eu fui escutar, né? Eu acho que eu gastei uns 3 dias escutando esse episódio, mas foi sensacional, cara. Eu acho que vão ter episódios maiores aí, hein, cara, porque tem bandas que a gente quer falar que tem mais discografia nessa merda. A gente vai ter que dividir, pô. Se não fizer um podcast de 8 horas, aí a galera... Não vou pedir. Não, parei. Né? Unsubscribe. Ai, cara. Cara, outro highlight que teve aí, seguindo, é o episódio 27, aquele sobre o segredo da vida, que também a gente tocou em alguns assuntos mais profundos, né? Foi ótimo esse episódio. Foi muito gostoso, cara, falar sobre isso aqui que a gente falou, né? Sobre a vida também, sobre algumas filosofias. A gente trouxe aí algumas partes da Bíblia também, né, cara? Sim, total.
Foi muito gostoso, foi muito bom. Foi um episódio que a gente gravou domingo de manhã. Domingo de manhã, foi? pô. Domingo de manhã. A gente tava todo Diferente. inspirado. É. Foi sensacional, cara. Esse episódio também ele tem um lugarzinho especial pra caramba no meu coração. Assim como o 28, cara. Foi uma sequência muito foda. Aquele do destino, que você trouxe uma pergunta bem... eu não estava esperando. A gente filosofou aí um pouco sobre destino, né? Você colocou aqui lá a descrição, a chamada aqui foi... A gente trouxe a Patrícia de novo, né? Ela voltou a participar com a gente. E aí... tá aí, a gente filosofou um pouco sobre destino, sina, fadário, futuro, porvir e muito mais. Foi muito bom esse episódio, cara. Foi um dos meus favoritos aqui. Sim, pô. E aí o que nos traz a perguntas. Quero fazer perguntas aqui, Thiago. Você consegue, nesses 30 episódios, você consegue escolher um episódio do The Best Life que você mais se divertiu gravando? Um episódio, cara? Bom, se você tá me pedindo pra escolher um, eu vou ter que escolher o de Natal. Porque, assim, não dá, cara. Tipo, foi o primeiro que a gente fez musical, a gente tava totalmente imerso ali, empolgadaço. Eu lembro das sensações de estar gravando aquilo, sabe? Foi... a gente gravou na época de Natal e tava assim... Não sei, cara, como um todo, analisando um todo, né? Se for pra escolher um, é esse. Não tem como. O que você me diz? Eu vou ter que concordar que o episódio mais legal, assim, eu acho que ele devia ser o concurso. Vai, ele não vale. Tira o episódio de Natal, escolhe outro. Então, beleza. Porque não tem jeito, cara, de comparar ele com outros, assim. Vamos falar assim, ó, o episódio que você sentiu que... Vamos deixar por último essa resposta aí. Me dá um episódio que você sentiu que a gente viajou mais. Qual que você acha que foi o episódio que a gente viajou mais? Que a gente viajou mais? Cara, eu acho que o que a gente viajou mais foi a entrevista com o Lucas. Ah, com certeza. É verdade. Porque a gente começou a ficar muito sério, né, cara? Sim. Mas foi muito gostoso aquele papo, assim, de uma forma mais séria, porque ele tem uma pegada mais séria. De série a gente fala, e o que eu quero dizer de série não é uma coisa chata nem nada, mas é uma coisa que... São coisas que faz a gente pensar. E, putz, foi mesmo, esse foi o mais viajado. Na época eu até tava lendo aquele livro lá muito doido, cara. Eu já tava querendo fugir pras montanhas e me isolar no meio do mato. Realmente, a gente tava numa vibe bem viajada mesmo nesse episódio. Você tem algum episódio que você acha mais engraçado? Que a gente... sei lá, um que a gente, sei lá, riu muito, cara. Tipo, sei lá. Cara, acho que tem vários aqui. Aliás, não são vários, mas são alguns. E... Putz, eu lembro a gente fazer aquele episódio 16, aquele de palhaço cantor. Eu lembro que a gente zoou muito certas pessoas aí. Foi muito engraçado, cara. A gente rachou muito. A entrevista com o Bruno Rezende, sim. do episódio 13, foi muito engraçado, porque ele é uma pessoa que tem uma vibe assim, engraçada, assim. Então a gente rachou muito. Sabe, as histórias desgracentas, né? O episódio 11 foi muito engraçado, cara. A gente falar das merdas e dos comentários que rolou também lá, foi muito zoeira, cara. Eu acho que esses, assim... Concordo contigo, assim. Aquele de banco também, a gente riu muito, cara. Muito. E eu gosto muito desse que a gente gravou em inglês, The One About Spirituality. Eu lembro muito bem de gravar e do papo fluir assim, muito bem, e a gente falar um monte de coisa legal. Eu gosto muito desse, cara. Apesar de que é inglês, assim, não são todos que... Tivemos poucos números aí nesse, mas é um episódio que eu gostei muito de fazer e do conteúdo que tem ali daquele episódio. Muito foda.
Eu gosto muito dele. Total. Eu gosto também do primeiro, cara, que a gente gravou em inglês, que foi o The One with the League. The One with the League. Cara, porque eu tava on fire, destruindo aquele filme horroroso e você tentando defender aquela merda inacreditável. E eu tinha acabado de gravar também a gente gravou um Salada Mix falando sobre o filme da Liga também. Eu tinha acabado de gravar o Salada Mix, eu já tinha gravado ele. E aí a gente gravou esse e eu ainda tava com a boca espumando de raiva daquele filme horroroso. Então foi tenso. Foi tenso essa época aí. Mas foi um episódio divertido, cara. Foi um episódio divertido que você me fez odiar menos, mas depois eu assisti o filme de novo com meu irmão e comecei a odiar 7 vezes mais. E depois eu acabei vendo o filme de novo e parei de gostar tanto igual eu tava gostando. E aí fomos achando no meio termo, né? Que foda. Bom, acho que é isso, né? Aí até a gente falou o último aí daquele do Destino, que foi o episódio 28, que a gente lançou, um dos últimos a ser lançado, né? Antes da entrevista com o Eduardo, que foi um dos últimos que foi lançado aí, né? E é isso, né, cara? A gente, poxa, um ano de episódio, de podcast. Faltou alguém pra mandar abraço aí pra gente? O próprio Edu. O próprio. The one and only. Ele deixou um alô aí pra gente também, que vamos escutar, galera, vamos escutar. Põe aí. Saudações joviais, ouvintes! E aí, pessoal? Eu sou o Edu, o host do Super Pocket Show, né? E é com grande orgulho, né, que eu venho aqui dar um parabéns aí nessa pequena criança que tá fazendo um aninho aqui no Salada Cult, The Best Life, e também, né, outrora confundido com The Best of Life, né? Mas aí com o tempo a gente aprendeu que é The Best Life. Então, tô passando aí para dar um parabéns aí pro Thiago e pro Felipe, né? E a gente descobriu aí no The Best Life que o Felipe é apenas, né, um velho no corpo de um jovem, né? Porque o rapaz, ele gosta de reclamar, né? Ele reclama. Mas é isso aí. Muito divertido os episódios, eu tive a honra de participar aí, de ser entrevistado, né? E também aí fico no aguardo dos próximos, hein? Grande abraço aí pra vocês, parabéns aí, continuem, beleza? E é isso aí. Abraço, valeu, tchau. Ele é um cara muito especial, viu? Muito massa, foi muito bom bater esse papo com ele aí nesse episódio. Quem não escutou, por favor, volte e escute, porque ficou sensacional, ficou muito bom. Gostei da vitrine também. Total. Foi episódio maneiríssimo, assim. A gente falou de várias coisas. Foi igual o que aconteceu quando a gente gravou com o Guedão, né? Porque eu tô trabalhando com eles, assim, em podcast já tem alguns anos. E eu conheço algumas coisas deles pela distância e tal, que a gente tem. Só que parece que quando a gente grava esses episódios, a gente conhece algumas coisas que a gente não fazia ideia, né? Eu gosto de trazer algumas perguntas, assim, cara, pra tentar extrair algumas coisas, assim, que a gente não se atentou, né? Escutando outros podcasts, ou até mesmo por ter a curiosidade minha mesmo, que eu tenho na minha vida, assim, com essas pessoas, cara. E aí acaba que a gente consegue extrair, né? Não tudo, mas várias coisas interessantes, assim, que passaram desapercebido. E eu esqueci de falar também, na hora que a gente estava falando o que aconteceu com a gente desde quando a gente começou o podcast. Uma das coisas especiais pra caramba pra mim também foi ter conhecido eles, né, pessoalmente. Que é mesmo. O ano passado eu estive lá no Rio e aí eu conheci o Márcio, conheci o Edu, conheci o Guedão pessoalmente, conheci a Rebeca... a Manu, que é a coisa mais fofa do planeta, que é a filha do Guedão. Depois da minha filha, lógico, né? E, conheci também o Burita, conheci o Riba, o Max, o Kleber, assim, toda essa galera do Salada, assim, cara, que eu tenho um carinho muito especial por eles. E... é aquele esquema, né? A gente queria estar mais perto e queria que todo mundo, né, que fosse mais fácil para essa galera se encontrar mais frequentemente, mas infelizmente não é. Até nós dois, que a gente se vê muito pouco,
por morar mesmo que são cidades próximas, mas ainda são cidades diferentes. A gente queria estar mais junto, mas o legal é que o podcast encurta um pouco essa distância, né? Sim. E isso é uma das outras formas que eu tenho, é um dos outros motivos que eu tenho porque eu amo o podcast tanto assim, né? Isso, a gente querer manter vivo essa mídia, esse meio, né, de comunicação, de amizade, né? Porque acaba se tornando uma coisa bem grande, assim, em relação à amizade, né? E aí, a gente quer manter essa parada, né? Sim, com certeza. Muito bom. E é isso? E é isso, cara. É isso. Muito... Cara, tô felizaço, porque Também. a gente chegou um ano. Eu espero que venham mais um monte de anos. Sim. E a gente chegou no episódio 30 e eu espero que venha o 40, os 50, os 60, os 70. Quando a gente chegar no 100 vai ter festa. Vixe, vai ter sim. Vamos tentar sempre manter esse formato aí, né, de podcast. Vamos ver o que esse próximo ano vai trazer pra gente aí de mudanças, de novos entrevistados, de mesmos convidados, mas, né, sempre tentando aprender aí com as pessoas, cara. Vamos ver, tô feliz, tô empolgado e espero que a gente consiga desenvolver mais um ano aí. Vamos planejar só de ano em ano. Vamos lá, vamos slowly but surely. É isso aí. E assim, a gente está em novembro e está chegando dezembro. E dezembro nos aguarda com aquele que tem a missão de superar o primeiro. Que é o episódio de Natal. Então vai rolar. A gente já está se programando. Do mesmo jeito que a gente fez o ano passado. No dia 25 de dezembro, na sua manhã de Natal, esse episódio estava no seu feed. E esse ano, no dia 25 de dezembro, o volume 2 do episódio de Natal vai estar aí no seu feed. Então aguarde. Caraca. Porque vai rolar. E vai ser épico. Vai ser sensacional. Que vai coisa ser foda. Vai ser foda. Que responsa, velho. Nossa, eu já tô ansioso, cara. Tô ansioso, meu Jesus. É isso, cara. Bom Putz. Que temos isso. Vambora. Vambora? Seguinte, galera, comenta aí. Comenta no site. Comenta aí. Segue a gente nas mídias sociais, cara. E... Poxa, sei lá, entra em contato com a gente aí de alguma forma. Quem quiser participar aí, a gente está montando uma lista. Essa lista já está gigantesca de pessoas que a gente quer trazer aqui para conversar. Sim, com certeza. Muito obrigado aí por todo mundo que nos acompanhou nesse um ano. Muito feliz, muito grato mesmo. E muito grato a você também, Felipe, aí pela disponibilidade, pelo tempo, pela paciência, pela amizade. Tem sido foda. It has been an honor. Tem sido uma honra, cara. Muito bom mesmo. Parabéns. Que isso. Estamos sempre juntos aí, cara. Eu também tô felizão com o projeto. Eu sou realizadaço, assim, em a gente ter esse podcast. E, cara, que venham mais 100 anos de podcast. Sim. E que venha o ano do podcast. Vai chegar, hein? Vai chegar. Cara, pra finalizar, eu tenho uma sugestão. Só pra gente fechar esse episódio. A gente podia fechar ela com uma música. Olha aí. Como que a gente vai fechar? Vamos deixar rolar uma música toda aí, só pra fechar esse episódio de um ano em comemoração? Vambora, que música? Então vai. Você tem alguma música na cabeça aí? Tem sim. Finalmente, vou te contar a história rapidão. Finalmente, eu te falei da história do Mike, que lançou aquela história do Best Life e tal, daquela hashtag. E aí, agora, ele, até um mês atrás, ele lançou uma música, finalmente, chamada The Best Life. Sabe? Olha aí. Cara. E então, assim, eu não sei se você conhece, mas até vai ser uma boa pra te falar. Mas eu queria fechar com ela aí, eu vou deixar rolar a música aí. E a música chama Best Life. Eles lançaram um EP que são 4 músicas
Uma delas chama Best Life. Então, como homenagem ao nosso podcast, ele fez uma música pra gente. Que se chama Best Life. Bom, então é isso aí. Sobe o som aí, orelha. A gente vai se despedindo Best aí. Life. A gente vai se despedindo aí e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Peace out. Até ano que vem não, porque semana que vem tem episódio novo. Tem episódio novo. Valeu. Valeu. I can't refuse. Send out an angel and bring 'em a booze. Even four hearts get the blues. That's our way, win or lose. So many distractions, so little time. Go with that urge to sit back and recline. When the sunset turns red, we drink wine. Dance all night, lose our minds. Here's to the best life. Here's to you. This and the next world, divided in two. Here's to the loved ones and friends we once knew. May your cup never empty, your heart never bruise the blue. La da 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 da. Raise that glass in your hand, shake that ass to the beat of the band. Drinking whiskey in a bar with your friends. Ain't that great? Ain't that grand? Here's to the best life. Here's to you. This and the next world, divided in two. Here's to the loved ones and friends we once knew. May your cup never empty, your heart never bruise the blue. La da 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 da. Someday we'll be down in the ground while our families weep. Until that day comes, don't let up, we must not fall asleep. Make me an offer, I can't refuse. Send out an angel and bring 'em more booze. Even full hearts get the blues. That's our way, win or lose. Here's to the best life. Here's to you.